De volta com o nosso Você Bonita para um assunto que vocês pediram muito e que, de fato, nesse momento é de extrema importância falar de queda de cabelo. Convidamos, então, ela que é médica pós-graduada em dermatologia, a doutora Fernanda Nichelli. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Tudo Carol, bem, prazer doutora? estar contigo novamente. Sempre linda, elegantérrima. Estamos fazendo uma dupla hoje na saia de couro. Gostei. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos lá. Vamos começar, então, acho que desse início, do ponto de partida, né, analisando a questão que a gente está vivendo agora e do aumento do estresse, de incertezas e que a gente sabe que é diretamente ligado a essa questão da queda de cabelo, né? Isso é uma realidade nos nossos consultórios. A pandemia aumentou muito as queixas com a pandemia da queda de cabelo. As pessoas não entendiam muito bem o porquê que isso acontece. Na verdade, assim, uma das causas que com certeza está acometendo os pacientes é o estresse. O que acontece? O estresse, ele leva um hormônio chamado cortisol, que é aquele hormônio do estresse, e esse hormônio, ele induz a fase de queda do cabelo, que é a fase telógena. Então, os pacientes apresentam mais a queda. Aí muitas vezes a gente vê o paciente relatar, mas doutora, eu não estou estressada, estou em casa, numa boa, vendo televisão. Esse estresse não está ligado diretamente ao nervosismo. As pessoas acham que estresse é o nervosismo, mas não, só de tu estares fora da tua rotina. Tu estás acostumada a fazer academia, a ir para o trabalho, a fazer a tua rotina e de repente te depara com ficar em casa sem fazer nada, isso para o organismo representa um estresse. Entendi. E a gente tem que levar em consideração que pode culminar com uma queda de cabelo. Claro que entre outras causas que têm que ser investigadas, né? De qualquer forma, essa relação que você explicou agora do cortisol, para algumas pessoas, então, pode até não ter um estresse, mas esse indivíduo já tem um cortisol que está em desequilíbrio ou que já está com valores que podem também trazer uma queda de cabelo, certo? Porque a mudança na rotina também pode alterar o cortisol. Exatamente. Então, uma coisa desencadeia a outra. Claro que essa é a maior explicação que nós médicos tenhamos para esse momento que nós estamos vivendo, mas existem outras causas que devem ser investigadas. Existem doenças metabólicas, distúrbios da tireoide, doenças hereditárias, a própria genética desse paciente pode fazer com que ele perca cabelo. Por isso que vem a importância aí da investigação médica, né? Todo paciente que chega para mim com essa causa, eu não posso simplesmente pôr a culpa na pandemia. Nós temos que investigar para, de uma maneira correta e adequada, tratar esse paciente. E aí a gente continua falando da queda de cabelo. Deixei uma pergunta para a doutora, se é mito ou é verdade que nessa época do ano o cabelo cai mais? Tu tens razão, assim, existe uma queda, um eflúvio que todos nós temos, fisiológico, que é normal. E muitas pessoas relatam que isso vem pós-verão, percebem mais essa queda. O que acontece é que nós temos que saber diferenciar quando essa queda é fisiológica, é normal, e quando ela é patológica. Aí que começa a preocupar. Geralmente, quando dura aí mais que uns 60 dias essa queda, é passível de investigação médica, sim. Mas nós perdemos normalmente, até para que o teu telespectador fique tranquilo, em torno de 100 a 150 fios por dia. Isso é normal, faz parte do ciclo capilar, o paciente tem que entender que essa perda vai acontecer. E aí é importante também um mito, aquela história de lavar o cabelo todo dia, perde mais cabelo. Na verdade não, é bem pelo contrário. Porque o que acontece? Se tu ficares 2, 3 dias sem lavar o cabelo, quando tu fores lavar, se eu falei que perde 150 por dia, no final dos 3 dias tu vai estar com 450 fios na escova. Entendi. Se tu lavares todos os dias, por isso que a pessoa tem uma percepção errada dessa queda. Nós, inclusive, orientamos, ainda mais agora em época de Covid, que o cabelo seja lavado diariamente, sim, por uma questão de higiene, de proteção, né? Perfeito, olha, legal. E também para evitar as doenças de couro cabeludo que acabam causando a queda. Também, que nós vamos falar já já. Vamos colocar já uma perguntinha na tela. Eu acho que uma telespectadora mandou uma foto, olha lá. Um beijo, Beca. Minha filha está assim. Será alopecia areata? Estou muito preocupada. Puxa vida. Então, assim, de acordo com essa foto que a gente está vendo, claro que nós não estamos examinando o paciente da maneira correta, né, fazendo, enfim, uma tricoscopia, até uma dermatoscopia na lesão, mas as lesões de alopecia areata, elas parecem muito com essa da foto, que é como se tivesse uma clareira, uma parte totalmente sem cabelo no meio da cabeça, às vezes tem mais que uma lesão igual a essa. Então, parece muito com a alopecia areata, que é uma doença autoimune, mas que existe tratamento também, a gente consegue muitas vezes até reverter essa lesão. O ideal
seria que a filha da Beca passasse por uma investigação com um colega, se necessário for, se faz inclusive uma biópsia de couro cabeludo para fechar o diagnóstico e poder iniciar o tratamento. É autoimune, então? Sim. Ai, olha. E pode ser desencadeada pelo estresse também. É muito comum a alopecia areata, a pessoa de repente passou por algum trauma ou enfim, e acaba apresentando esse tipo de lesão. Ela não comentou a idade da filha, né? Mas vocês notam aí, dá para dizer, né, falando da questão então até do gatilho, né, da doença autoimune, o estresse e tal, alguma faixa etária que isso aparece, enfim, mais do que outra ou não? Olha, é muito comum a gente ver isso em mulher adulta jovem, 30, às vezes 40 anos, apresentam bastante e também tem, como qualquer doença autoimune, o desencadeamento ligado ao estresse. Também é uma das causas mais comuns que nós acompanhamos em consultório. Tá aí. A gente não conseguiu saber exatamente a idade, difícil, mas que fique então, Beca, o quanto antes procurar ajuda, melhor. Com certeza. Certo? Tá aí. Temos mais perguntinha. Vamos colocar na tela quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Maria José. Um beijo para você. Minha tireoide está normal, mas estou com muita queda de cabelo. O que mais pode estar acontecendo? Então, ela citou a tireoide, possivelmente ela deve ter feito exames e viu que está tudo bem. Existem outras patologias que podem culminar com uma queda de cabelo. As próprias doenças autoimunes podem causar. Então, tem que ter uma investigação aí. A tireoide, claro, é uma das coisas mais simples que muitas vezes no exame de sangue laboratorial nós conseguimos excluir. Mas essa paciente, ela também pode ser acometida pelo que a gente chama de alopecia androgenética, que é aquela calvície, né, feminina que acontece, a pessoa tem uma miniaturização, uma diminuição até do número de fios de cabelo, até às vezes esse fio de cabelo afina, que também é muito comum, inclusive, nós encontrarmos em mulheres, não apenas em homem. Tá, e que também precisa de investigação e diagnóstico. Exatamente, com certeza. Vamos colocar mais perguntinha na tela e já nós vamos falar de tratamentos, do que hoje é possível, e inclusive falando num momento de pandemia, porque estamos há dias falando sobre isso. A gente tem mais um problema, outros não deixaram de existir, né, gente? Então a gente tem que ter atenção. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Aparecida, adoro essa sua foto, viu? Um beijo pra você. Alguns tônicos manipulados, receitados por dermatologista, são à base de solução hidroalcoólica. O álcool não prejudica o couro cabeludo? Mas tem que se levar em consideração, hoje quando a gente fala em álcool, tudo remete ao ressecamento, né? Pelo conhecimento que as pessoas estão tendo com o álcool em relação da pandemia. Mas tem que se levar em consideração que esse álcool, ele é preparado para ter contato com a pele. Na verdade, ele é farmaceuticamente, quimicamente preparado para isso. E muitos ativos que nós prescrevemos para os nossos pacientes, eles têm que ser permeados através de uma solução hidroalcoólica. A gente já não coloca 100% hidroalcoólica para já o paciente tolerar melhor essa absorção. O veículo é muito importante. Atualmente, na indústria, existem outros veículos, vamos dizer assim, avançados tecnicamente na sua fórmula, que o paciente tolera bem mais do que a solução hidroalcoólica. Tá aí, e a gente vai falar de alguns então. A gente começa com o primeiro passo, olha lá. Vamos falar da higienização do couro cabeludo, que é importante, né, doutora? Esse procedimento aí, inclusive, foi feito na minha clínica, onde nós temos um centro de terapia de tratamento capilar. E nós sempre iniciamos qualquer procedimento que vai sendo feito no paciente pela higienização do couro cabeludo. Nesse caso, eu uso clorexidine alcoólico, também com base alcoólica, né, para que a gente possa fazer toda a higienização desse couro cabeludo de uma forma aí que seja correta, né, e que possa nos dar segurança para o procedimento, porque vai vir seguido de um procedimento invasivo. Em casa, essa higienização, muitas vezes de forma diferente, claro, né? Como deve ser feita, então, o uso do shampoo, a questão de usar um shampoo anti-resíduo, tudo isso faz diferença? Faz diferença dependendo do teu objetivo. Eu sempre digo para o meu paciente que o importante é ele usar um shampoo que, se tu quer tratar o couro cabeludo, diminuir essa oleosidade, existem excelentes shampoos hoje que tem antifúngico na fórmula para evitar a caspa, que é a dermatite seborreica. Existem shampoos, como tu falaste, anti-resíduo, daí a gente está pensando mais no tratamento do fio, quando esse fio já está muito saturado de tanto produto, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, eu comprei um creme super caro, super bom e no meu cabelo não dá resultado. Muito provavelmente esse fio possa
nosso está saturado já, então tem que se levar em consideração isso. Tá. A prescrição do shampoo ela vai muito de acordo com o objetivo que a gente quer com esse paciente. Tá aí. Vamos colocar já a perguntinha, que chegou perguntinha aí também de shampoo. Lara, obrigada, um beijo. Cabelos coloridos podem ser lavados e hidratados diariamente? Poderia comentar sobre a técnica low ou qual ou no low no pool. Ou low no pool, é. E no caso deste momento que devemos lavar o cabelo diariamente, teria um shampoo que agrida menos o cabelo? A gente falou dessa técnica com alguém aqui no programa, né? Ai, jura? Então tá. O Luigi, nosso ele que é cabeleireiro, tá aqui quinzenalmente, ele vai falar na terça-feira um especial sobre isso, mas a doutora pode falar com a visão médica, claro, né? Não, o que eu penso, assim, ainda bem que um cabeleireiro vai poder dar a visão dele, que eu sempre digo assim, que nós trabalhamos em conjunto com o cabeleireiro, né? Nós tratamos a saúde do couro cabeludo e o profissional cabeleireiro consegue tratar a beleza do fio. É muito importante essa sinergia dos dois profissionais. Existem diversas técnicas hoje no mercado, diversas opções de shampoos. Respondendo à pergunta dela, sim, cabelos coloridos, independente de tratados ou não, tem que ser lavados diariamente. A questão é o tipo de shampoo. Existem as técnicas low pool, no pool, sem sulfato, sem parabeno, livre de agressores que não fazem espuma, que fazem. Por isso que é ideal vocês conversarem a respeito disso. Não tem problema sobre esses tipos de cosméticos, conversar com o cabeleireiro que ele vai saber orientar bem. Essa seria exatamente qual a que ela citou? A low pool geralmente é uma técnica que o paciente não gosta muito de usar. As minhas não se adaptaram porque aplica no cabelo e parece que não foi lavado. Entendi. Não tem aquele sulfato que a gente faz a espuma no cabelo. Então é uma técnica que teoricamente diz para não agredir o cabelo. Mas aí tem que ver se o paciente vai se adaptar. Ela de fato higieniza, mas não agride o cabelo. Entendi, perfeito. Tem mais perguntinha? Olha lá, já a gente vai falar do microagulhamento também, hein, gente? Marcela, um beijo, obrigada. Anticoncepcional ou corticoide faz cair o cabelo? A resposta, na verdade, pode fazer. Depende, claro. O anticoncepcional ele pode fazer uma alteração hormonal e muitas vezes a alteração hormonal ela pode culminar assim com uma queda de cabelo. Então, precisa de uma orientação também para ser usado. O corticoide é a mesma coisa. Doses altas por longos períodos de tempo podem fazer como se fosse um trauma no organismo. E se não houver aí um acompanhamento para retirada desse corticoide, fazer o que nós chamamos de desmame, pode sim também causar um estresse para o organismo e esse estresse causar a queda tão temida, né? Tá aí. Vamos então falar do microagulhamento, que é hoje uma das formas de tratamento, né, doutora? A gente vai colocar na tela para você contar. Então, existem diversas técnicas. Essa que nós estamos usando, que está na tela aí, é a intradermoterapia robótica, na verdade, onde nós, através dessa pistola, injetamos diretamente no couro cabeludo do paciente ativos. Nós conseguimos, através de um computador, calcular até onde nós queremos chegar nesse folículo de cabelo e diretamente lá colocar os ativos. Pode ser minoxidil, finasterida, vitaminas, fatores de crescimento, claro que numa porcentagem injetável, mas é uma técnica bastante consagrada e que hoje nos ajuda muito em tratamento de diversas patologias, ou seja mesmo do eflúvio telógeno. Olha, é bem usado. E que de fato é muito efetivo. Eu tenho queda de cabelo há muitos anos e já passei por tratamento com microagulhamento e é bem interessante. E essa nova tecnologia da máquina veio para diminuir o desconforto e a dor do que antes com a seringa, né? Com a seringa. Na verdade, essa aí é considerada intradermoterapia. Esse aparelho também tem o microagulhamento, onde nós fazemos pequenos furinhos no couro cabeludo com uma pistola que também é medida e fazemos depois a entrega de drogas através do drug delivery. É uma técnica também que pode ser usada. Vamos dizer que ela é mais superficial do que a intradermoterapia, que nós podemos colocar a agulha um pouco mais profundamente, né, no local, mas é uma técnica bastante consagrada e também usada dependendo da situação. É bem mais, pelo menos para mim, bem mais confortável, porque com a injeção, então com a seringa, eu tinha enxaqueca na sequência, no dia seguinte. Então, falando aí para vocês, até para quem pode ter alguma pergunta nesse sentido, então já conto, né, como um testemunhal. Vamos colocar o próximo, então, desculpa, Gláucia, o LED, olha só, também é parte do tratamento. Vamos mostrar para vocês. Essa terapia também é muito consagrada hoje na área da tricologia, que é o uso da luz, né? Nesse caso dessa paciente está sendo usado a luz de LED e também o laser.
porque ele atua hoje no estímulo do folículo. Então, inclusive, o paciente pode ter acesso a alguns bonés que pode ser usado em casa. Claro que não é o mesmo comprimento de onda que nós usamos numa clínica médica, de um aparelho desse, mas hoje está comprovado que essa fotobioestimulação, ela já consegue otimizar o tratamento e ajuda, sim, no combate e na reversão de uma queda de cabelo. Olha só, muito legal. Vamos colocar a perguntinha que dá tempo, vamos até o final com as perguntinhas do público. Olha lá. Jaque, obrigada, um beijo. Qual a vitamina indicada para ajudar a diminuir a queda de cabelo? Tanto para ser ingerida, quanto para passar no cabelo? Isso é um assunto bastante polêmico, eu acho que é importante até a gente falar, porque muitas vezes as pessoas acham que tomando vitamina em excesso vai melhorar a queda. Em primeiro lugar, não, porque muitas vezes uma hipervitaminose, o excesso de vitaminas pode causar uma queda mais do que uma hipovitaminose se tu estares em deficiência. Existem vitaminas que sim fazem bem para o cabelo, como biotina, zinco, mas para pessoas que estão com uma deficiência. O ideal é que a gente conseguisse se alimentar adequadamente e ingerir todas essas vitaminas via alimentação. A grande verdade é que ninguém consegue ter uma alimentação tão saudável hoje em dia com a correria do dia a dia. Então, muitas vezes, nós médicos lançamos mão dos suplementos e acabamos prescrevendo. Mas eu acho muito importante que haja, sim, uma orientação na hora de haver uma prescrição desse tipo, porque, caso contrário, pode fazer o efeito contrário também. Não é uma falta de responsabilidade, talvez, dizer qual delas e as pessoas vão comprar, né, sem ter aí a parte até dos exames para comprovar se de fato há uma deficiência. Exatamente. Né, nesse sentido, né, doutora? Vamos lá, mais perguntinha, olha lá, na tela. Obrigada, Maria. Um beijo. Fui diagnosticada com uma doença capilar chamada líquen plano. Há tratamento para esse problema? O líquen plano, ele também faz parte de uma doença autoimune. Há controle desse problema, né? Ela deve com certeza conversar com o médico para ele ver em que estágio está essa doença, o que pode ter desencadeado essa doença e começar a partir daí uma investigação e traçar um plano de tratamento para essa paciente. Mas, assim, poucas são as doenças hoje, eu costumo dizer, na nossa área, que não há tratamento. Há controle, muitas vezes não há cura. Doenças que são crônicas, como doenças autoimunes, nós não conseguimos deixar esse paciente curado, mas muitas vezes mantemos ele tão controlado que ele nunca mais terá os sintomas e os sinais que uma doença dessa pode trazer. E nesse caso, quais seriam os sintomas? O líquen plano ele culmina também com queda capilar. Tá. E dependendo do estágio que ele está, o paciente fica realmente muito desesperado, porque começa a ter algumas lesões em couro cabeludo que assustam. Entendi. Tá aí. Então, já teve a investigação e o diagnóstico, é realmente começar um tratamento, né? Exatamente. Dá tempo de mais uma, né? Na tela, olha lá. Obrigada, Kelly, um beijo pra você. Tive meu bebê e desde o nascimento dele tenho muita queda de cabelo. Ele está com 1 ano. Quanto tempo dura a queda de cabelo no pós-parto? Então, é muito comum a queda de capilar pós-parto, é o eflúvio telógeno que acontece, geralmente começa com 3 meses pós-parto e pode durar aí de 6 a 9 meses. Como ela me disse que está há 1 ano, eu orientaria ela também a procurar um colega para ver se não tem mais alguma coisa que esteja culminando com essa queda. Mas acontece, muitas vezes, para tranquilizar as mamães, é reversível, pode se reverter, tá? Pode acontecer, mas pode reverter e volta a crescer esse cabelo, se de fato foi só em decorrência da alteração hormonal pós-parto. Tá aí. Para fechar, gente, sexta-feira, última pergunta na tela. Michele, beijo, obrigada. Como saber se estou tendo quebra ou queda de cabelo? Essa pergunta é muito boa. Isso depende muito de uma investigação, porque a quebra de cabelo, muitas vezes, ela vem decorrente de química em excesso, ou alisamento, ou tinturas em excesso e sucessivamente sendo aplicadas no couro cabeludo, fazem uma quebra do cabelo. Então, a paciente começa a dizer que em cima está bem cheio e a ponta começa a ficar muito fininha. É uma maneira, vamos dizer assim, lúdica e mais simples de uma pessoa leiga conseguir diagnosticar. Queda do cabelo é quando tu vê no chão ou no travesseiro o fio inteiro do teu cabelo caindo. Então, é uma maneira mais simples que uma pessoa possa, a olho nu, ter esse diagnóstico. Tem a raizinha, tem o bulbo, né? A gente vê, não é o bulbo, mas a gente vê na pontinha aquela hastezinha que parece ser a raiz do cabelo, mas não é. Não é, mas já dá um indício, então, de queda. Exatamente. Tá aí, gente, vamos até o finalzinho com a doutora. Quem quiser saber mais, vai segui-la. Trabalho maravilhoso, @doutora abreviado, Fernanda Nichelli. Se escreve Nichelli com 2 L's, tudo junto. Doutora abreviado, Fernanda Nichelli, tudo junto. Muito obrigada, até a próxima. Vai lá, @Carol_Minhoto. Meninos, mais uma semana. Vejo vocês, olha lá, eles pulam. Vejo vocês segunda, meio-dia. Obrigada.